Olá! Nos últimos 2 anos, quase 3 mil mães em todo o país deram à luz a bebês com microcefalia, em consequência do vírus da Zika. No Câmara Rio Notícias especial de hoje, você vai saber como vivem algumas dessas famílias. A repórter Simone Braga conversou com um grupo de mães que tiveram que mudar radicalmente de vida para se dedicar aos cuidados com os filhos. Um caminho de muitas dificuldades, descobertas, superação e muitos desafios. Assim, vivem as mães que tiveram filhos com microcefalia decorrente da Zika vírus. E a nossa equipe da Rio TV Câmara veio conversar com esse grupo de mães para saber como vivem essas famílias hoje, quase 2 anos após o surto da microcefalia. Amanda, Paula, Tamires, Suzana e Yasmin. Vidas diferentes, mas com uma história em comum. Todas tiveram filhos com microcefalia. Assim como tantas outras mães, elas tiveram que mudar radicalmente a vida. Tive que parar de trabalhar para me dedicar o 100% ao Samuel, porque nós temos terapia de segunda, quarta e sexta. E sempre está estimulando em casa, brincando com ele, então eu me dedico 100% a ele. A gente trabalhava, eu e minha mãe, com uma empresa de buffet no coração, era microempreendedor individual, e com a chegada da Alice nós tivemos que fechar. A rotina da minha filha mais velha também mudou, acabou tendo que deixar de fazer várias atividades por conta do tratamento da irmã dela. O dia a dia das famílias é uma verdadeira maratona de tratamentos. A gente sai, desloca 2 horas de viagem ou um pouquinho mais, e tirando os dias de tratamento aqui para cá, para o centro do Rio, tem que levar na fono, tem que levar em fisioterapia, e aí já demanda metade do dia. Geralmente a gente tem que estar saindo de casa às 5 e pouca da manhã para estar chegando em tempo hábil para fazer as consultas e os exames. A terapia dela também é longe, porque a gente não conseguiu na nossa região ainda atendimento para ela a nível de terapia, acompanhamento com fono, com físio, tudo é bastante distante de casa. O Instituto Fernandes Figueira é um dos centros de referência nos casos de microcefalia. O atendimento acontece no laboratório multidisciplinar. Esse ambulatório multidisciplinar, ele é composto por médicos, pediatras, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos. As crianças são avaliadas, os pais são orientados sobre a estimulação domiciliar e também são encaminhados para a rede. Uma vez que elas chegam no nosso ambulatório de fisioterapia, a gente faz uma avaliação inicial sobre o desenvolvimento sensório-motor. Após essa avaliação é passado para os pais a nossa visão sobre a avaliação e as primeiras orientações domiciliares, né? Porque o trabalho em casa com os pais é super importante. Para melhorar a coordenação motora, o desenvolvimento da linguagem e a parte cognitiva, é importante que o tratamento seja contínuo. Na nossa casa a gente acabou adaptando um pouco, compramos um tatame, tem uma cadeirinha de estimulação que vibra e toca, alguns brinquedos sonoros, ela tem uma lesão muito grande na visão, então a gente tenta puxar mais essa parte auditiva dela. E esses primeiros anos de vida são essenciais para o atendimento das crianças, né? É nos primeiros anos de vida que a gente tem os maiores marcos motores e a gente também tem a questão chamada da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se modificar através dos estímulos externos. Ele vai mudando, o cérebro ele é plástico, após uma lesão ele tem a capacidade de se modificar dependendo dos estímulos que lhe são ofertados. Samuel não pegava objeto, Samuel está começando a pegar objeto, Samuel não senta ainda sem apoio, só com apoio, Samuel fica em pezinho, apoiado no sofá. Tudo que a físio faz e pede para eu estar continuando o tratamento em casa. Não adianta fazer o tratamento só em clínica. Tem que continuar o tratamento contínuo em casa, estimulando sempre para poder botar essa associação do cérebro e o cérebro associar que tem que fazer. As crianças com Zika, com microcefalia decorrente de Zika, na verdade, nada mais é do que as microcefalias que a gente já atendia antes, né? São crianças com paralisia cerebral, crianças que têm demandas motoras, sensoriais e cognitivas. Então, o atendimento é voltado a isso. A gente proporciona posturas, movimentos, para que ele seja o mais funcional possível, para que a gente tente melhorar um pouco esse tônus, que eles tenham um tônus mais aumentado, né? E proporcionar também a estimulação sensorial, que é super importante sobre o desenvolvimento dessas crianças. A falta de informação e os locais de atendimento são as dificuldades mais comuns. A principal dificuldade foi, no caso, encontrar locais que atendessem eles
com o problema microcefalia. A gente tinha profissionais que tratavam de crianças, mas não tinham profissionais que tratassem de crianças com microcefalia, que é um caso mais específico. Então a gente formou num grupo, a gente foi conhecendo outras mães e vimos a necessidade para dialogar com o governo, para dialogar com os hospitais, de criar uma associação. Assim surgiu a Lotus. Hoje conseguimos fazer um grupo com a associação, com a Lotus, que ela tem a função de desenvolver, de unir as mães e de também propagar as informações. Ali formamos ideias, projetos e todo mês temos metas a serem cumpridas e efetuadas no processo de políticas públicas para os nossos filhos. Com muita luta e união, as mães têm conseguido alguns resultados. Já saiu a liminar sobre o medicamento Sabril, né, feito pelo defensor Tales, que estava na primeira audiência pública na Câmara. Então, está conseguindo ter uma evolução, a gente está andando. Mas apesar de tantos desafios, para essas mães, o sonho não acaba nunca. Cada conquista é uma vitória. Pouquinho pra gente já é muito. Meu sonho é isso, a igualdade. O sonho não termina, jamais. E como está o tratamento das crianças com microcefalia na Rede Municipal de Saúde do Rio? Para saber a resposta, a repórter Simone Braga conversou com a médica Maria Aparecida Duarte, coordenadora de reabilitação de pessoas com deficiência da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora, eu queria saber quais são os dados hoje da microcefalia no município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem notificados desde 2015, né, quando começou a notificação, 437 casos. Né, sendo que desses 201 foram descartados, entendeu? Porque, na verdade, no início, eles foram notificados pelo perímetro cefálico. E agora, com o novo protocolo, já não é mais só pelo perímetro cefálico. Pois é, existe um novo protocolo. O que ele prevê e como é que hoje acontece toda essa pesquisa em relação à microcefalia? Na verdade, algumas crianças nasceram com o perímetro cefálico normal. Eles começaram a perceber que depois eles foram apresentando novos sintomas. Então, hoje tem que ter 2 ou mais sintomas clínicos ou de imagem, né, que a gente chama, na tomografia ou na ressonância magnética. E isso mudou também a forma de tratamento, né? Por exemplo, alguns casos que tinham sido descartados, 201 Sim, casos descartados, eles estão tendo que retornar. Como é que é esse processo? Sim, a gente está chamando, né, até com uma convocação para as mães das crianças que foram descartadas, para voltarem para a atenção primária, para serem agendadas para o Instituto do Cérebro para uma nova pesquisa, exatamente porque eles começaram a apresentar novos sintomas e para a gente investigar essas crianças que começaram a apresentar deficiência auditiva, visual, entendeu? Não mais, assim, tirando o perímetro cefálico. O que as famílias precisam saber, doutora, para esse tratamento, para esse primeiro atendimento das crianças? Então, o mais importante é entender que essa criança tem que estar cadastrada numa unidade de atenção primária. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem 70% de cobertura da atenção primária. Então, por quê? Porque a puericultura, que é o cuidado do médico com essa criança, ela tem que continuar na atenção primária. Mesmo que elas estejam em institutos de pesquisa, mesmo que estejam na reabilitação, é importante que elas estejam cadastradas na unidade de atenção primária. Então, se ela precisa de um agendamento, a atenção primária é quem regula, entende? Que agenda pelo sistema de regulação, que é o CISREG. Como é que é feito esse atendimento em relação aos remédios para essas famílias? Cada criança reage de um jeito. Umas são controladas assim super fácil com o remédio que a gente tem disponível na rede e outras têm convulsão de difícil controle. Esses são os casos mais difíceis, porque assim, como o remédio não são todos que estão disponíveis na rede, e na pesquisa eles são fornecidos para a pessoa, né, para a família, quando acaba a pesquisa elas ficam meio sem remédio. Então o Ministério está fazendo um estudo, inclusive já incluiu um medicamento especial na lista para dispensação gratuita, mas é um só. Então assim, a grande questão é difícil saber qual é o melhor, porque esse é bom para um. Então, eles estão elegendo o que é bom para a maioria, mas eu acredito que a gente vai caminhar para vários remédios serem incluídos na lista de dispensação. Doutora, e em relação ao tratamento do dia a dia, as mães, as famílias devem procurar, então, direto a clínica da família? Então, sempre. O caminho é sempre pela atenção primária, né? E dali eles são encaminhados para a reabilitação ou estimulação precoce, nos centros de reabilitação. Né, hoje no Rio a gente tem 5 unidades habilitadas pelo Ministério da Saúde. Quais são? Então, uma é a BBR, a segunda é o Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark, que tem 2 unidades, uma no Maracanã e uma no centro.
a Policlínica Newton Betling, que é na Praça Seca, e a Policlínica Manuel Guilherme da Silveira, que é em Bangu, e o Senon, que é uma unidade contratualizada como a BBR, que é um centro de reabilitação também. Então, assim, essas unidades não têm todos os tipos de reabilitação, cada uma tem uma característica, mas a unidade de atenção primária sabe para onde encaminhar. O mais importante também, depois que está na reabilitação, às vezes a criança precisa de tecnologia assistiva, que são meios para ela potencializar a reabilitação. Aparelho auditivo, cadeira de rodas e tudo que ela possa precisar. Isso tem nos centros de reabilitação. Fornecendo? Sim. O município tem programas de dispensação. Bolsa de ostomia, tem programa que é livre demanda, é só você chegar lá com a documentação e agendar uma avaliação. Então, assim, o caminho ele só precisa ser conhecido. Ok, então, doutora, muito obrigada aqui pela sua presença. Nada, imagina, eu que agradeço. Ingrid, é com você. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima!